Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Caminhoneiro sofre infarto após passar 2 horas preso dentro de bagageiro no interior do estado. Mais um afogamento é registrado na região dos Cocais. Dessa vez, a vítima tinha apenas 15 anos. Aqui na capital, a Polícia Civil investiga a morte de recém-nascida após ser abandonada às margens da BR-316. Manchas de óleo começam a aparecer no litoral do Maranhão. Até agora, 12 focos já foram registrados. E ainda a CEPRAMA dá início às festividades em comemoração aos 30 anos de fundação. O Jornal da Difusora já está no ar. De uma recém-nascida após ser abandonada às margens da BR-316 segue sob investigação da Polícia Civil. O corpo da menina está no IML aqui na capital. Nice Ribeiro tem mais informações ao vivo. Olá, Nice, fala pra gente, o corpo já foi liberado, tem alguma previsão? Boa noite. Oi, Hugo, boa noite para você, boa noite a todos. Por enquanto não, o corpo da criança continua aqui no IML, já que nem a mãe ou qualquer outro familiar foram encontrados. A criança ela foi encontrada no sábado, ela foi achada por um andarilho às margens da BR-316 e chegou a passar por 2 hospitais antes de ser encaminhada aqui para São Luís, para o Hospital da Criança, onde recebeu atendimento. Segundo a Polícia Civil, a mãe dessa criança ainda não foi encontrada, mas as investigações seguem na tentativa de conseguir localizar essa pessoa. A criança veio aqui para São Luís, ficou no Hospital da Criança, chegou inclusive a ficar na incubadora, mas não resistiu e acabou morrendo hoje pela manhã. Quando foi encontrada, ela também recebeu o atendimento, os primeiros atendimentos por uma enfermeira que teria encontrado junto com esse andarilho a criança, e aí depois ela passou por 2 hospitais, chegou aqui em São Luís, mas não resistiu. A criança era uma menina. Agora, o Conselho Tutelar, o Ministério Público e também a Polícia Civil têm acompanhado o caso. Hugo. Ok, obrigado, Nisso, pelas informações. E você vai ver agora o resultado de um levantamento que traz dados preocupantes. É grande o número de crianças vítimas de violência atendidas em unidades de saúde aqui na capital. Somente uma delas registrou quase 200 casos até agora. 169 crianças vítimas de violência sexual foram atendidas no Hospital Materno-Infantil de janeiro para cá. A unidade fica na capital maranhense e recebe demandas de todo o estado. Até o início deste mês, 17 vítimas tinham menos de 6 anos, índice maior do que o registrado durante o ano passado inteiro, quando foram feitos 11 atendimentos para esta faixa etária. O tratamento conta com uma equipe multidisciplinar. Quando eles chegam a nível ambulatorial, existem 2 fluxos a serem seguidos dentro da unidade. O fluxo dentro das 72 horas, onde essa criança passa pelo médico e ele solicita a profilaxia, que são as medicações emergenciais, que são os antirretrovirais, no caso de adolescente, a pílula do dia seguinte, e elas ficam em acompanhamento ambulatorial. A parte da clínica, elas ficam 15 dias, depois 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, em acompanhamento ambulatorial da parte clínica. Crianças do sexo feminino são o principal alvo dos agressores. Do total de atendidas, 155 eram meninas e 14 meninos. Por lei, toda criança e adolescente que é percebido por algum profissional de saúde, independente se é assistente social, enfermeiro, médico, psicólogo, que percebe pelo menos uma suspeita de possibilidade de violência sexual, por lei nós somos obrigados a fazer a notificação. Tá? Essa notificação vai para o sistema de informação e vai para o Conselho Tutelar, que faz todo o acompanhamento dessa criança. A maioria dos atendimentos da unidade vem de encaminhamentos já denunciados aos órgãos de fiscalização, mas em casos de emergência, eles também comunicam à polícia. Geralmente o Conselho Tutelar encaminha essas crianças à delegacia, depois elas vão para o centro de perícia, que fica na Maria Aragão, e eles encaminham para cá para os cuidados em saúde. Né? Então, todo o acompanhamento que é feito aqui é visando o atendimento em saúde. Passa por médicos, psicólogos e, caso seja necessário, passa por psiquiatras também.
E em menos de uma semana, mais uma tentativa de fuga foi registrada na FUNAC, na cidade de Imperatriz. Imagens feitas por moradores dos prédios da região mostram o momento que um dos adolescentes está no teto da unidade. Neste outro vídeo, dá para ver outro retirando uma telha e a usando como um tipo de arma. Os adolescentes infratores tentaram a fuga no início desta tarde, nessa unidade do Centro Socioeducativo de Internação Provisória Semear, unidade da FUNAC do bairro Três Poderes, área nobre de Imperatriz, que conta com 33 internos. Este ano já houve tentativas de fuga nas 3 unidades da FUNAC, onde estão internados atualmente mais de 70 adolescentes. Lembrando que essa foi a 4ª tentativa em 8 dias. Participaram da tentativa 4 adolescentes e Bruno Serafim Moreira Lima, de 18 anos, e todos eles foram recapturados. O que nós vamos fazer é o auto de prisão em flagrante em relação ao maior, porque, pelo menos em tese, a gente já visualiza aí a prática de 3 crimes, quais sejam justamente a lesão corporal, o dano qualificado e a corrupção dos demais menores. E com relação aos menores, será feito um procedimento próprio de apreensão também, vez que narra-se que eles participaram de toda essa ação. Após o motim, eles foram levados para a Delegacia Regional de Imperatriz para prestar esclarecimentos sobre a ação. Na última sexta-feira, dia 18, a unidade do bairro Três Poderes também registrou uma tentativa de fuga de 11 adolescentes. Para a nossa produção, a FUNAC informou que está adotando as devidas providências para a estabilidade e garantia das atividades na unidade e impossibilitar as tentativas de fugas. E esclareceu também que já solicitou o suporte da Polícia Militar para a segurança externa da unidade, conforme recomenda o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, caminhoneiro morre após infarto durante assalto no interior do estado. E ainda a IBAMA registra mais de 10 focos de manchas de óleo no litoral do Maranhão. A gente volta já. De volta com o Jornal da Difusora e agora a gente fala sobre um caso de um comerciante do estado do Piauí que morreu após sofrer um infarto durante um assalto aqui no Maranhão. Edson Ferreira foi colocado no porta-malas de um carro com mais 2 amigos quando foram abordados por criminosos. O corpo de Edson da Silva Ferreira, 48 anos, foi abandonado numa estrada vicinal em Tuntum, no Maranhão. O comerciante e outros 2 acompanhantes foram feitos reféns na manhã de ontem por criminosos armados, quando retornavam de Buriticupu neste caminhão, carregado de queijo. A família só tomou conhecimento do fato ontem às 3h30 da tarde, quando uma das vítimas conseguiu ligar. O motorista Francisco Magno Pires de Souza revelou que o caminhão foi trancado na estrada por outro veículo de carga. Atrás havia um carro de passeio, onde ele e Edson foram colocados no porta-malas. As vítimas teriam rodado por aproximadamente 2 horas no compartimento quente e apertado. Edson, que era hipertenso, não resistiu. Nós já iniciamos as investigações aqui no plantão, no sentido de apurar, mas aqui a gente tem aqui, eram 3 indivíduos, 3 homens encapuzados, que estavam armados, que anunciaram esse assalto. Abalados, familiares não deram entrevista, mas informaram a nossa equipe que o motorista Francisco Magno está hospitalizado tendo alucinações por conta do trauma. O outro ocupante do caminhão, também comerciante identificado como Miranda, não se feriu. Edson teria sofrido outro assalto 2 meses atrás transportando queijo e mudou a rota tentando reduzir o risco. O caminhão, placa de Teresina JOU 7535, foi levado pelos criminosos. E a gente continua pelo interior do estado. Na cidade de Caxias, um adolescente não resistiu a complicações provocadas por um afogamento registrado no início do mês. Segundo informações fornecidas pela Polícia Civil de Caxias, o adolescente Matheus Queiroz da Costa, de apenas 15 anos, morador da Vila Conquista, saiu de casa para trabalhar no bairro Bela Vista, em um lava-jato.
A mãe da vítima contou durante o registro do boletim de ocorrência que se surpreendeu quando foi avisada que o filho foi para o balneário chamado por Cantinho do Céu, localizado próximo à cidade judiciária, no bairro Campo de Belém. A vítima foi socorrida pelo SAMU e atendida primeiramente na UPA, até a transferência em estado grave para o Complexo Hospitalar Gentil Filho. Após complicações decorrentes do afogamento, veio a falecer no hospital neste fim de semana. Segundo ainda informações, já é o terceiro caso de morte no mesmo local desde o início deste ano. Houve um homicídio e este é o segundo caso de afogamento. Então, um período muito quente, as pessoas procuram, no caso dele, que saiu, inclusive mentiu para a mãe, dizendo que ele ia para trabalhar, e foi lá para esse banho, né? O banho, eu acho que ele não conhecia, do jeito que ele chegou, mergulhou e não sofreu um trauma, né? Obviamente ele não conhecia a fundura da água, não conhecia nada, chegou, mergulhou e teve um desvio na coluna cervical. E continua aumentando o número de praias do Nordeste com manchas de óleo trazidas pelo mar. Aqui no Maranhão já são mais de 10 focos registrados. Agora o Ministério Público Federal solicitou a execução de um Plano Nacional de Contingências para amenizar o problema. O relatório do Ministério Público Federal, baseado em dados oficiais do IBAMA, diz que no Maranhão 12 focos de derramamento de óleo foram registrados. O óleo foi visto em cidades do interior e da capital. Com risco iminente de contaminação em outros pontos, o MPF ajuizou uma ação judicial conjunta contra a União, solicitando a execução imediata do Plano Nacional de Contingência em 9 estados onde as manchas de óleo foram localizadas. O órgão, o Ministério Público Federal, ele busca que a União, no prazo de 24 horas, ele execute e implemente o Plano Nacional de Contingência relacionado a desastres por óleo no litoral brasileiro. Esse plano de contingência ele foi estabelecido pelo Decreto 8.137 de 2013 e também que vem a regulamentar a Lei 9966, que estabelece a questão de prevenção e controle de poluição sobre o mar. O Plano Nacional de Contingência descreve responsabilidades, diretrizes e procedimentos para o governo responder de forma eficaz a vazamentos, minimizar danos ambientais e evitar prejuízos à saúde pública. Um dos pedidos do Ministério Público Federal é que a execução do Plano Nacional de Contingência fosse acompanhada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado e pelo próprio MPF. A ação deveria começar a ser cumprida num prazo de 24 horas, mas o pedido foi indeferido no último dia 20. A ação ela foi ajuizada na Seção Judiciária de Sergipe e, sob o ponto de vista do juiz que analisou o pedido, o juiz entendeu que a União ela estava implementando, sim, o Plano Nacional de Contingência e estabeleceu o prazo de 15 dias para que o MPF comprove ou, de certa forma, aponte quais as ações que a União não vem adotando. O derramamento de óleo já atingiu 187 locais em 9 estados do Nordeste. Para este especialista no assunto, a probabilidade de outros pontos serem contaminados é real e os impactos são inúmeros se isso continuar. Esse óleo ele pode ter impactos de diferentes magnitudes. Em primeira ordem, sobre os organismos marinhos. E também isso tem um impacto socioeconômico sobre a atividade pesqueira, sobre os pescadores que podem ter restrição de locais de pesca por conta do óleo, por conta da contaminação ambiental e sobre também atividades econômicas, a exemplo do turismo. E no próximo bloco a gente vai falar sobre um incêndio que destruiu uma casa na periferia de Imperatriz. E ainda bloco Os Tremendões abre programação aos 30 anos de fundação do CEPRAMA. É um instante só. Um incêndio destruiu uma casa onde viviam 3 pessoas em Imperatriz. No momento da ocorrência não havia ninguém no local. O incêndio aconteceu ontem por volta das 10 horas da manhã, no Recanto Universitário. As chamas destruíram toda a casa que era feita de barro, com documentos e pertences da família. Um vídeo gravado pela vizinhança mostra o desespero da família. Meu Deus do céu, não consigo não, gente. Gente, pelo amor de Deus. O fogo chegou a uma altura de mais de 3 metros. Na residência moravam Elisângela e seus 2 filhos,
que no momento do incêndio não estavam dentro da casa. Thales, de 6 anos, o filho mais velho, foi quem percebeu o fogo em um dos quartos e gritou à mãe. Eu saí aqui fora, o pessoal, só aquele grito daquele povo, às 10 horas já do dia, né? Só aquele grito e a fumaceira por cima. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Quando eu corri, vi só o povo gritando, tá casa, pegando fogo. Quando eu cheguei aqui, não pude imaginar nada. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos vizinhos que perceberam a fumaça saindo pelo telhado da casa. Quando a equipe chegou, o fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. As causas do acidente estão sendo investigadas. Quanto às causas, a gente não tem como afirmar, né? Seria preciso ser realizada uma perícia para que a gente pudesse ter a confirmação do que aconteceu, do que ocasionou o incêndio. Hoje pela manhã, pedreiros voluntários e vizinhos iniciaram a reconstrução da casa, agora sendo feita de alvenaria. Gestos de solidariedade que tomam conta do local e deixam de lado as cinzas do que restou da antiga e simples residência. O que a gente está precisando é de areia, é de pedra, né, que é o seixo, e cimento, né, cimento para a gente continuar, o ferro, para a gente continuar a telha, também a gente está precisando madeira, material elétrico também, se você tiver. Então tudo isso a gente está precisando para dar continuidade a essa obra, né, que nosso objetivo é, até o final de semana, ela está com um sorriso no rosto, né. E o CEPRAMA completa 30 anos com programação especial. Ciro Mineiro tem as informações. Para celebrar a data, não podia ser diferente. Apresentações de diversas atrações artísticas, entre elas o bloco Os Tremendões. Eu estou aqui ao lado de Domingos Júnior, que é diretor-geral do CEPRAMA. Domingos, nesse dia de muita festa, claro, vocês também estão realizando ações com o intuito de melhorar a vida dos artesãos que atuam aqui. Sim, o CEPRAMA é o centro de referência do artesanato. E a oportunidade dos 30 anos, a gente está celebrando qualificação, capacitação dos nossos artesãos e assim também compartilhando com eles momentos de diversão com apresentações culturais. Eles hoje também estão recebendo um cartão. Esse cartão representa o quê? Sim, o CEPRAMA é o ponto de encontro dos artesãos do Estado. E aqui também se qualifica e capacita e reconhece eles pelo PAB, que é o Programa do Artesanato Brasileiro. E alguns artesãos são contemplados hoje com essa carteira do PAB. Ok, obrigado Domingos pelas informações. Só lembrando que o CEPRAMA completou 30 anos nesse domingo, dia 20. Aqui existe uma feira permanente com quase 40 estandes. Ciro Mineiro para o Jornal da Difusora. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, aqui na capital. Uma ótima noite para você e até amanhã.